Boa noite aos irmãos, também os que vão acompanhar, que Deus possa nos iluminar, derramar graça sobre nós. Os reavivamentos foram importantes, mas não bastava ter esses momentos, era preciso continuar obedecendo a Deus. Isso se dá quando a vida é conduzida por ensinos. Não devemos nos acostumar por causa de um líder que o Senhor na obra levanta, pois estes nem sempre estarão conosco. Obedecer ao Senhor requer que tenhamos percepção, que a sua presença é real e Ele continua conosco sempre. Por um lado, isso nos conforta e nos sustenta, mas por outro, deve imprimir em mim o temor e o desejo de viver para agradá-lo. Por causa da natureza pecaminosa que temos, o desejo de obedecer a Deus pode diminuir. Por essa razão, tal como o fogo, é preciso manter aceso o desejo de continuar obedecendo. Para isso, irmãos, é necessário alimentarmos esse desejo. O fogo, para manter aceso, precisa ser alimentado. É necessário atiçá-lo, limpá-lo das cinzas, para que não se apague. Obedecer a Deus também é uma luta diária. Devemos nos acordar, cientes e sensibilizados para esta luta. Nesse sentido, irmão, vamos abrir nossas Bíblias para Neemias, capítulo 13, e vamos ler do versículo 1 ao 3. Neemias, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao 3. Neemias, capítulo 13. Chegamos no último capítulo deste livro. Do 1 ao 3 diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra, porque nesse instante, ó Deus, podemos abrir, colocar nossas mentes e corações para entender. Pai, nos ajude, ó Deus, que não somente possamos absorver estes ensinos, mas que estes ensinos, ó Pai amado, venham conduzir a nossa vida, nossa prática, o pensar, o agir, o fazer, ó Deus. Sobretudo, ó Pai amado, quando entendemos que te obedecer não é algo apenas religioso, não está apenas nessa esfera, mas deve ser, ó Deus, o estilo de vida daqueles que foram alcançados pela Tua obra. Nos ajude nessa noite, nos perdoa, porque nós reconhecemos que estamos distantes, ó Deus, do ideal que o Senhor quer que sejamos, pelo qual o Senhor nos chamou e planejou que vivêssemos aqui. Ajude-nos, ó Pai amado, que não estejamos conformados com isso e que possamos nos levantar e lutar para te obedecer. Tempos difíceis, ó Deus, momentos de mudanças, de ataques à Tua palavra, ajude-nos, que possamos ser proclamadores, vivendo e falando do Teu amor, da Tua palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Obedecer a Deus deve marcar o nosso viver. Irmãos, o povo fez um grande culto no capítulo 12, nós vimos domingo isso, com 2 procissões de adoração a Deus. Eles haviam se dedicado ao Senhor e também dedicaram o trabalho realizado, pois entenderam que sem intervenção de Deus nada era possível fazer. Chama muita atenção que desde o capítulo 8 deste livro,
Nós estamos vendo os resultados que o ensino da palavra de Deus produziu na vida do povo. Irmãos, o povo mesmo chamou Esdras para que Esdras explicasse a palavra. E Esdras então foi explicando a palavra. O povo estava desejoso de ouvir. Tinham os ouvidos atentos à palavra de Deus. E quando Esdras explica a palavra, os resultados começam a aparecer. De maneira clara, percebemos neste livro que tudo acontece depois do capítulo 8, fruto de ensinamentos da palavra de Deus. A palavra foi explicada, interpretada e aplicada à vida do povo. Então o povo se arrependeu e decidiram obedecer a Deus. O povo entendeu que pelo fato de Deus ser misericordioso, eles haviam recebido uma nova oportunidade. Irmãos, eles foram para o cativeiro, exatamente porque haviam deixado de obedecer a Deus. E agora Deus os traz de volta, arranca-os da Babilônia e dá a eles uma nova oportunidade. A desobediência a Deus, a violação da sua aliança, é o que levou esse povo a receber a disciplina de Deus. E Deus concede a eles, irmãos, uma nova chance. Chama atenção nesse texto que vamos estudar hoje, que às vezes nós temos uma percepção equivocada da presença de Deus. Pois às vezes nos preocupamos com o líder da igreja, o pastor. Ah, lá vem o pastor, preciso estar aqui bem. E eu fico preocupado com isso. Ah, o pastor hoje vem me visitar, então vou ajeitar todas as coisas, deixar tudo aqui bonitinho, para que o pastor possa ver que eu sou temente a Deus. Mas o pastor nem sempre pode estar com os irmãos. Mas Deus sempre está. E essa percepção tem me levado a que eu possa desenvolver uma religiosidade, onde perante as lideranças que Deus colocou, eu tento me comportar de maneira obediente a Deus. E depois, nós continuamos sempre na presença de Deus. Então, quer seja na frente do líder, quer na frente de um irmão, quer na frente do pai ou da mãe, Deus precisa que obedeçamos. Ele é onipresente. E a obediência a Ele não deve ser um ato religioso, mas um estilo de vida. Um estilo de vida que se expressa em todas as esferas da minha vida. Vamos ver primeiramente aqui, irmãos, que obedecer a Deus, que deve marcar o nosso viver, tem um fundamento. E o fundamento dessa obediência é o que está escrito. Olha o que o versículo 1 do capítulo 13 diz. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. O problema tratado aqui, irmãos, era um problema recorrente, que levou Israel à ruína. Quando eles chegam em Canaã, o que acontece? Chegam na terra prometida, eles deveriam eliminar toda e qualquer influência que levasse esse povo a quê? A desobedecer a Deus. Irmãos, Deus diz para eles: eliminem toda e qualquer influência. Sabe o que acontece? Eles não eliminam. As influências estão ali. E eles começam a desenvolver relacionamento com essas influências. Casam com essas pessoas, se envolvem com essas pessoas. E daí para frente, irmãos, começa a ruína. Porque começam a aprender a adorar outros deuses que não existem. A amar essas coisas e a se esquecer de Deus. É um problema recorrente em Israel. É por isso que Deus, irmãos, dá ordens claras, ordens e proibições que são inflexíveis. Mas pastor, será que Deus é tão duro assim? Irmãos, quando eu abro a Bíblia e olho para a Bíblia, eu vejo aqui a salvação da minha vida. Porque a Bíblia não é algo para me amarrar e me prender. Ao contrário, a Bíblia é para me proteger. É para que eu não me perca. É para que eu continue amando a Deus e andando sob o seu olhar.
Se eu entendo a Bíblia como algo que me amarra, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso viver o que eu quero, eu estou equivocado, porque ela não é para isso. Ela é para conduzir o meu viver perante a Deus de modo a agradá-lo, e ela me protege que eu caia no buraco, que eu me perca, que eu destrua a minha vida, que eu manche a minha vida com o pecado. Esse é o objetivo da palavra, do ensino de Deus, mas eles ainda não haviam entendido isso. E esse capítulo 13, os versículos 1 a 13, irmãos, é o mesmo texto que Deus já havia dado para Moisés lá em Deuteronômio 23. Vamos abrir para lá rapidamente, Deuteronômio 23. Você vai ver que é palavra por palavra, a mesma coisa que Deus falou lá há muitos anos atrás. Deuteronômio 23. Olha o que diz, versículo 3 a 5, Deuteronômio 23, 3 a 5. Olha como diz a palavra do Senhor: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saís do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Irmãos, o que acontece aqui? Eles estão estudando a palavra de Deus, e aí eles percebem que novamente está escrito aqui um problema que eles estavam recorrente nesse problema. Qual era? Se juntar. E aí, irmãos, Neemias e Esdras vão lembrar eles aqui que a minha vida deve se portar não pelo que líder diz, mas pelo que está escrito. É o que está escrito. Irmãos, isso me ajuda a não ser enganado, a não ser levado por pensamentos humanos. Mas a minha Bíblia deve se pautar pelo que está escrito. O que está aqui na palavra. Pastor, não devo ouvir o líder? Deve ouvir o líder, desde que a sua autoridade seja respaldado quando ele ensina as Escrituras. Irmão, se alguém abre a palavra e explica a palavra tal como ela é, ensina e aplica a palavra, você deve ouvir. Mas se alguém nem abrir a Bíblia, abre e fala das suas experiências, você não deve ouvir essa pessoa, porque nós devemos nos portar pelo que está escrito, a palavra de Deus. É o que ele falou aqui. Naquele dia se leu, versículo 1 do capítulo 13 de Neemias, naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Irmãos, o que eles abriram aqui não era o livro de Moisés, mas era a palavra que Deus havia dado a Moisés, que são o quê? Que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deus revelou essa palavra a Moisés, para que Moisés escrevesse, algumas Deus mesmo escreveu, e ele então pudesse levar isso ao povo, para ensinar o povo a lei do Senhor. Qual é o cenário que nós temos aqui no início desse capítulo 13? Neemias passou 12 anos liderando esse povo. Ele havia prometido para o rei Artaxerxes, lembra lá do capítulo 2, quando ele disse: olha, eu vou lá em Jerusalém, vou resolver o que tem lá e depois eu volto para o meu trabalho. E ele fez isso. Ele serviu a Deus em Jerusalém, irmãos, e depois ele voltou para a Pérsia, para o seu trabalho. Nessa volta de Neemias, irmãos, o que acontece com o povo? Eles começam a deixar de obedecer a Deus. Sabe aquela questão, parece que o líder tem que estar dando corda, né? Vou dar corda para o irmão obedecer. Tem que dar corda, tem que girar, senão ele não obedece. Neemias saiu da presença do povo e o povo esqueceu da promessa do capítulo 10, que Neemias faz uma lista e coloca o nome deles para que eles pudessem obedecer a Deus. Neemias sai, eles esquecem de obedecer ao Senhor. E aí o livro é aberto, diz: olha, está escrito aqui,
Moisés recebeu a palavra de Deus que nós devemos obedecer, não se misturar. É o cenário aqui, irmãos. No 32º ano do rei Artaxerxes, em 433 a.C., Neemias volta. E na ausência dele, as velhas práticas começam a acontecer. É um problema. Veja, meus irmãos, o povo precisa se guiar pelo que está escrito. A falta de separação do povo de Israel levou eles à idolatria, a perda da identidade e a perda, inclusive, do propósito pelo qual Deus chamou esse povo. Sabe o que acontece com Israel, irmão? Tal como a igreja. Se a igreja não mostra diferença ao mundo, me digam, o que a igreja pode dizer para o mundo? Não pode dizer nada. Israel foi chamado para ser a diferença no mundo, e as outros reinos pudessem olhar para Israel e dizer: olha, há um povo diferente ali. O que tem nesse povo diferente? É o seu Deus, o único Deus verdadeiro. Mas Israel foi se perdendo, foram para o cativeiro e voltam agora, e estão novamente voltando às mesmas práticas. E aí ele foi buscar o livro. Vamos pegar o livro. Sabe por quê, irmãos? Os tempos mudam, as pessoas mudam, as épocas mudam. Hoje vamos mudar os governos, votamos para isso. A sociedade muda, tudo muda, menos o quê? A palavra de Deus. Ela nunca muda, ela permanece do mesmo jeito, os mesmos ensinos, os mesmos princípios, seja qual for a época. Irmãos, eu não preciso tentar consertar as escrituras, eu tenho que obedecer o que está escrito, o que está escrito. E o povo precisava entender isso, e é o que nós precisamos também entender. Está uma discussão muito grande esses dias sobre atualizar as escrituras, e alguém aí falou que é preciso atualizar as escrituras. Não, são as vidas que precisam ser atualizadas, não as escrituras. Porque o mesmo evangelho, irmãos, a mesma palavra continua sendo urgente e necessária para a nossa sociedade hoje. A chamada sociedade evoluída, a sociedade moderna que se fala muito hoje. Sabe, essa sociedade moderna que se fala hoje, evoluída, ela não sabe discernir o que é mão direita e mão esquerda. Ela não sabe discernir. A sociedade evoluída e moderna dos nossos dias, ela não sabe distinguir aquilo que é elementar. Não sabe. Mas é a sociedade moderna e evoluída. Como é que ela vai ouvir uma palavra dessa de 4.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás? Ela vai ouvir porque é a mesma palavra de Deus, que permanece eternamente. E eu e você, meu amado irmão, devemos ter o cuidado de nos pautar pela palavra de Deus, o que está escrito. Acolher essa palavra. Como igreja do Senhor, precisamos ouvir essa palavra, desejar essa palavra, concordar com essa palavra e submeter a vida ao que está escrito. Hoje nós temos alguns problemas nos nossos dias, problemas sérios em relação a isso. Se fala hoje dos desigrejados, que são aqueles que acham que é possível viver sem frequentar a igreja, por exemplo. E ainda por cima afirma o seguinte: eu não estou na igreja, mas não estou desviado. O importante é viver com Deus. Não dá para entender essas coisas. Outro diz assim mesmo: a palavra de Deus, ela tira a liberdade das nossas vidas. Como é que eu vou viver submisso a esses textos tão antigos? São problemas de hoje. As pessoas dizem: não, pastor, eu quero ser livre. Para que estar submetido a esse rigor das escrituras? Sabe o que Cristo fala, irmão? Cristo fala uma coisa interessante. Diz: olha, esta palavra é a verdade que liberta. Alguém que vive a palavra de Deus não é alguém preso, é exatamente alguém livre. Sabe o que é uma pessoa livre, irmãos? Uma pessoa livre não é alguém que é conduzida pelos seus próprios desejos, que não consegue dizer não para isso. Essa é uma pessoa que não é livre,
Mas alguém livre é alguém que consegue dizer não aos seus desejos pecaminosos e dizer sim para a palavra de Deus. Essa pessoa encontrou a verdade que liberta. É o problema que temos enfrentado hoje. O que está escrito na palavra de Deus, nós temos ela como regra de fé e prática. Estamos submetidos a ela. Devemos obedecê-la como estilo de vida. A palavra do Senhor. Até por conta, irmãos, dos desafios dos nossos dias, eu preciso conhecer e também praticar esta palavra. E chama a atenção também que praticar a palavra, o irmão leu aqui, praticar a palavra de Deus é tanto um resultado como uma evidência de quê? De alguém que conheceu a Cristo. Se alguém pratica a palavra, se alguém vive essa palavra, essa pessoa conheceu a Cristo Jesus. Cristo o alcançou. Você olha para a Bíblia e você vê ensinamento para todas as áreas. Você diz, pastor, a Bíblia fala sobre a relação do empregador e o colaborador? Fala. Ela fala sobre isso. Como deve ser o colaborador, como deve ser o empregador. Ela fala sobre isso. Pastor, a Bíblia fala sobre a relação do crente com o ímpio? Fala. Ela fala sobre isso. Pastor, a Bíblia fala sobre a relação do esposo com a esposa? Fala sobre isso. Pastor, a Bíblia fala sobre empréstimo? Fala. Ela fala sobre emprestar coisas? Fala. A Bíblia fala sobre todos os assuntos que você possa imaginar, porque ela é completamente suficiente para a minha vida. Eu vou abrir ela e ver o que está escrito e viver estes ensinos. Irmão, nesse sentido, sabendo de tudo isso, qual deve ser minha atitude? Desejar ardentemente a palavra de Deus, com uma firme disposição de obedecer o que está escrito. Será que eu tenho obedecido a palavra? Eu preciso me indagar nisso. Hoje temos inúmeros pregadores, conforme o gosto pessoal, falando de tal maneira, como diz Paulo, a dar coceira nos ouvidos. Aí o que acontece? Se eu quero esse tipo de pregação, eu vou para lá. Se eu quero esse tipo de mensagem, então eu vou para lá. Eu estou me guiando pelo que essas pessoas falam, não pelo que está escrito. É o que está escrito, irmãos, que fará diferença na minha vida. É o que está escrito. Então, se eu tenho que ter uma vida que é marcada pela obediência a Deus, eu devo me pautar como fundamento o que está escrito. E o segundo, irmãos, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Obedecer a Deus deve marcar o nosso viver. O fundamento, o que está escrito. Agora é o princípio da separação. Olha comigo o versículo 1, parte B, e o versículo 2. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Irmãos, o que eles precisavam fazer com o princípio? O princípio da separação. O que estava escrito? Um princípio. E qual era o princípio? Da separação. Irmão, sabe o que é alguém separado para Deus? Primeiro indica como um ponto importante da separação o pertencimento. Se eu quero viver esse princípio da separação, eu tenho que entender o pertencimento. Eu pertenço a quem? A Deus. Isso significa dizer, irmãos, que a separação, ela requer de mim uma vida que é exclusiva para viver para Deus. Isso não quer dizer que eu não tenha que trabalhar, estudar e fazer as minhas atividades, mas que essa vida pertence a Deus. E todas as outras coisas relacionadas a mim, eu o faço como alguém que pertence ao Senhor. Separação tem o pertencimento. E segundo, irmãos, separação envolve a separação da conduta.
O que significa dizer isso? Embora eu viva no mundo, eu viva numa sociedade, eu tenho relacionamentos no trabalho, eu me relaciono com pessoas lá na faculdade, com as pessoas na minha rua, eu tenho esses relacionamentos. Contudo, o meu viver, a prática do meu viver difere dessas pessoas que não conhecem a Deus. É a separação que a gente diz na prática. A conduta minha se difere dessas pessoas que não conhecem ao Senhor. Quando ele fala aqui desse princípio, irmãos, que deveria haver em Israel a separação dos outros povos de respeito a esses dois aspectos: pertencimento, eu sou exclusivo de Deus, pertenço a Ele, e a conduta da minha vida deve diferenciar da conduta de um povo que não conhece o Senhor. A proibição aqui, irmãos, é inflexível. Olha como ele diz aí: achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Pergunta, pastor, jamais uma pessoa como essa que poderia ser de Deus? Poderia ser de Deus, irmãos. Até porque no Novo Testamento nós encontramos o Evangelho alcançando outras nações. Mas para isso precisava ser alcançado pelo Evangelho, por Cristo transformado. Mas o caso aqui é que esse povo aqui, eles historicamente atinaram com Israel, contra Israel. Quando Israel saiu do Egito, eles não cooperaram com Israel. Ao contrário, irmãos, eles planejaram que Israel fosse destruídos. Eles trabalharam para a ruína de Israel. Portanto, Deus está dizendo ali, esse povo não pode pertencer ao povo de Deus, a Israel naquela época, porque eles atinaram contra eles. E historicamente também, irmãos, eram inimigos históricos, corrompedores inveterados de Israel, adoradores de deuses estranhos que subvertiam a vida e até mesmo o idioma de Israel. Eram os moabitas e amonitas. No capítulo 10, versículo 28 e 29, o povo havia decidido obedecer a Deus, não se misturando com outros povos. Uma obediência a Deus completa. Não deveria haver amonitas e moabitas. Irmãos, esse povo aqui, Amon e Moabe, nasceram da relação incestuosa das filhas com Ló. Era inimigo de Israel, causaram problemas a Moisés e ao longo da história estavam causando problemas a Israel. Um misto de pessoas que não conheciam nem amavam o Senhor. Sabe o que eles faziam, irmãos? Eles inclusive armavam festas idolátricas e convidavam o povo de Israel e ofereciam aquelas festas regadas à imoralidade. Sabe para quê? Para que o povo de Israel se perdesse e pecasse contra Deus. Eles armavam uma arapuca para que Israel caísse e pecasse contra o Senhor. Era o desejo deles. Inclusive fala aí que eles contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Então, irmãos, o princípio aqui para eles era: se separem desses povos pagãos, que não temem a Deus, não respeitam a Deus, não obedecem sua palavra, inclusive querem a destruição de vocês, querem que vocês se percam e pequem contra mim. Portanto, se separem deste povo. Jamais esse povo deve fazer parte aqui de Israel. Era uma influência terrível, irmãos, dos moabitas e amonitas para com Israel. E sabe que Israel não ouviu isso. Ao longo da história, Israel teve essas influências, se perderam, adoraram outros deuses e foram para o cativeiro assírio e babilônico. Mas olha como continua o versículo 2, irmãos. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Perceba o cuidado de Deus para com o seu povo.
Esse povo querendo destruir a identidade, a pureza de Israel, Deus faz o quê? Intervém, de maneira que o intento deles não atingisse Israel. Deus protegeu o seu povo. Mesmo usando, lembra da história de Balaão? Mesmo usando Balaão, um mercenário, um profeta mercenário, Deus transformou aquilo que eles almejavam em bênção para o povo de Deus. Irmãos, esse povo tramou a forma de derrotar Israel, incentivou os moabitas a ser sociáveis, a convidar os israelitas para participar dos seus banquetes religiosos, que envolviam idolatria e imoralidade. Lá em Números 25 está escrito isso. Balaão sabia da natureza humana do povo, que reagiria o quê? Em oportunidade de pecar, e assim se afastariam de Deus. Relações perigosas. Como tem sido o nosso envolvimento como cristãos hoje com o mundo? Deveríamos pensar nisso. Quando eu me aproximo de alguém do mundo para talvez desenvolver uma relação no trabalho, uma relação na faculdade, uma relação com o vizinho, enfim, não sei. Mas qual é o meu intento ao se aproximar dessas pessoas? Será que eu estou influenciando ou sendo influenciado? Irmãos, Oswald Chambers vai dizer o seguinte em relação a isso. Abre aspas. Hoje o mundo tomou tantas coisas da igreja, e a igreja tomou tantas coisas do mundo, que é difícil saber onde estamos. A igreja está se perdendo no seu poder de influenciar. O crente deveria chegar num lugar e todos deveriam perceber: esse é diferente, esse é um cristão. Olha o comportamento dele, ele não aceita essas coisas erradas. Vejam a conduta dele. Ele deveria marcar uma diferença. Ele não deveria deixar que os moabitas dos nossos dias, os amonitas, influenciassem ele para que ele desobedecesse a Deus. Mas sem perceber, irmãos, estamos mantendo essas relações, e ao invés de influenciar, estamos sendo influenciados. A esse respeito, Cristo fez uma oração lá no Evangelho de João, capítulo 17. Ele diz o seguinte: Pai, ele orando a Deus, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo. Cristo orando por nós, irmãos. Senhor, eu não vou querer que eu arranque eles das trevas do mundo. Deixa eles lá, mas que eles possam fazer a diferença, porque eles não pertencem a esse mundo, são diferentes. Mas sabe o que acontece, irmãos? Há muitos amonitas e moabitas nas nossas relações. Vou dar um exemplo disso. Se você tem uma amizade com alguém, por exemplo, alguém que é moabita e amonita, entre aspas, claro, né? Essa pessoa diz assim mesmo para você. Quando você faz algo errado, ela diz: olha, eu te apoio, está tudo certo. Se você deixa de amar a Deus e de querer ter desejo pela coisa, ela diz: olha, eu te apoio, está tudo certo. Irmãos, isso é um amonita e um moabita. Porque um servo de Deus vai dizer assim: olha, meu irmão, eu te amo. E eu lembro lá de Provérbios que diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo que ama, do que o sorriso do que é falso. Se eu tenho relações com essas pessoas, irmãos, moabitas e amonitas, eu digo: olha, meu irmão, eu não quero influência sua na minha vida, não. Eu quero a influência de cristãos verdadeiros, de pessoas que amam ao Senhor, de pessoas que quando eu fizer uma coisa errada vão chamar minha atenção, vão puxar minha orelha e dizer: olha irmão, você está errado, você não está certo. Isso desagrada a Deus. Deus fica triste com você quando você faz isso. Ele não quer que você fique pecando contra Ele. Eu não vou te apoiar nisso, não. Se você estiver doente, eu vou orar por ti, te ajudar. Se precisar que eu te leve, eu te levo. Mas jamais vou apoiar as coisas erradas. Eu não sou amonita nem moabita. Eu sou um servo de Deus.
E por te amar, eu devo dizer para ti o que está errado ou o que não. Assim como você deve dizer para mim, porque somos servos do Senhor. E sabe, irmãos, às vezes isso parece que é palavra do pastor Maico, mas é o que está escrito. Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 6, e vai dizer: que relação há a nossa com as trevas? Eu deveria influenciar as pessoas ao verem em mim a luz de Cristo e dizer: o que tem diferente nessa vida? Eu não queria falar isso, mas eu preciso falar isso. Às vezes, irmão, hoje nós votamos, e há partidos claramente, não precisa discernir não, há partidos claramente que são contra a união heterossexual, monogâmico e indissolúvel, são contra a família, são contra a palavra de Deus, mas eu vou lá e estou votando convictamente com esses partidos, e dizendo que não tem problema nenhum. É moabita, irmãos, e amonitas, que eu não deveria compactuar com isso, mas marcar a minha posição. Eu sou cristão e não vou apoiar esse tipo de coisa. Eu vou amar a Deus. Se eu tiver que sofrer por ser perseguido, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer com Deus. Nós deveríamos marcar isso, mas nos parece que isso está tão distante da percepção da igreja hoje, que não faz mal votar nessas coisas, defender essas coisas e participar dessas coisas. Cadê a nossa influência neste mundo? Cadê a marcação do que nós somos? Somos um povo separado para Deus, um povo que obedece a sua palavra, um povo santo, um povo que sabe o que é certo, um povo que defende a família, um povo que honra ao Senhor e sabe como deve viver a palavra. Deveríamos ser assim neste mundo, mas talvez estamos nos perdendo. Sabe o que acontece? Eu fico olhando a percepção de Satanás em relação a isso. Satanás antigamente lutava lá fora. Sabe onde que está lutando agora? Dentro da igreja. Dentro da igreja, influenciando pessoas. Ele está tentando destruir de dentro da igreja, porque nós não estamos percebendo o que está escrito, que eu devo me separar. Deveria observar isso. Obedecer a Deus deve marcar o nosso viver. Primeiro, irmão, nós vimos aqui, o fundamento é o que está escrito. Segundo, o princípio da separação. Somos um povo que pertencemos a Deus, exclusivamente a Deus, e devemos viver para Ele. E por fim, irmãos, qual é o objetivo disso? É praticar. Olha comigo o versículo de número 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Qual é o objetivo, irmão, nosso? Praticar. O irmão Ezequiel leu aqui: não nos tornemos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Irmãos, o texto foi lido para o povo dizendo assim: olha, está escrito. O que está escrito? Que eu devo me separar dos amonitas e moabitas. Eles não amam a Deus. O que o povo faz no versículo 3? Ouvindo eles ouviram a palavra, eles acolheram a palavra, a lei de Deus. O que eles fizeram? Vamos nos apartar desse povo e vamos viver de modo separado, de povo misto, do povo que não ama e não obedece ao Senhor. Se separaram, deixaram os casamentos mistos, deixaram as relações mistas, deixaram as pessoas que não temiam e nem amavam a Deus. Tudo isso foi feito conforme a decisão do capítulo 12. Está escrito. E juraram obedecer à lei de Deus. Meu irmão, se eu estou conformado em dizer: pastor, eu sei o que está escrito, é importante, mas não basta saber o que está escrito.
Não basta concordar com o que está escrito. É preciso praticar, irmãos. Essa é exatamente a diferença que marca. Estava conversando com uma irmã agora há pouco, antes de começar o culto. A diferença que marca um cristão genuíno daquele que não é. Hoje, irmãos, as pessoas, elas estão dizendo assim mesmo: não, pastor, eu vivo a minha vida do meu jeito, da forma que eu quiser, e eu sirvo a Deus. Deus está em todo lugar, Deus está em todas as religiões, e Deus vai me aceitar do jeito que eu sou. Que Bíblia é essa? Não é essa aqui não, que Deus revelou, porque não é assim que Deus faz. Porque o nosso Deus, irmãos, quando alcança uma vida, Ele muda essa vida, Ele transforma essa vida e habilita o seu interior para obedecer a Deus. Ele não é perfeito, é verdade, Ele está lutando cada dia, mas se percebe uma mudança na sua conduta, porque Ele passa a praticar os ensinos. Se, por exemplo, a Bíblia me diz que eu devo amar o meu pai e a minha mãe, eu vou honrar isso. Os meus pais eu vou obedecer, eu vou amar eles. Ah, pastor, mas meu pai não é cristão. Mas a Bíblia não fala que eu devo amar e respeitar e obedecer meu pai, se ele é cristão ou não. Ele diz que eu devo amar e obedecer a eles. Eu vou amar, vou ajudar, vou cooperar. Se a Bíblia fala que eu devo amar o meu inimigo, eu vou fazer isso, porque é obediência à palavra do Senhor. Tudo que a Bíblia me ensina, irmão, não deve apenas encher o meu entendimento, mas as minhas ações, a minha prática, o meu viver. Às vezes estamos tão acostumados a saber o que achamos. Ah, eu acho que é isso que Deus quer, que parece que sabemos a vontade de Deus de modo completo e pleno. Ah, é assim, pastor, que Deus quer que eu viva. É o que está escrito. É o que eu preciso pensar nessa noite também. Porque talvez, irmãos, o que o irmão leu aqui de Tiago é importante e também causa temor. Porque Tiago lá, irmão, nesse capítulo 1, ele fala de uma matemática. Eu já expliquei para os irmãos sobre essa matemática, algumas vezes inclusive aqui. É uma matemática simples que Tiago vai dizer, diz: aquele que ouve e obedece, mas ele não pratica, ele é o quê? Um descrente. É matemática simples. Ouve, mas não pratica, o resultado disso é que ele não conhece a Deus. E aí ele vai dizer: mas aquele que ouve atentamente a lei de Deus e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse é o seguinte: ouve, pratica, o resultado qual é? Conhece a Deus. Simples a matemática de Tiago. Ouvimos nessa noite, irmãos, que obedecer a Deus deve marcar o nosso viver. E vimos aqui, primeiro, o fundamento. O que eu devo obedecer? O que está escrito. Segundo, vimos o princípio. Qual é o princípio que ele ensina aqui? Separação. Eu pertenço a Deus. A minha conduta deve ser diferente. E, por fim, o objetivo. Qual é? Praticar. Obedecer a Deus deve marcar o nosso viver. Irmãos, eu sei que às vezes nós falhamos, não somos perfeitos, mas eu devo lutar. O que eu não posso deixar é que esse desejo, tal como a brasa, se apague, se esfrie, e eu deixe de lutar. E eu vou vivendo a minha vida como se isso não fosse uma necessidade do meu viver, obedecer a palavra a cada dia. E aí eu vou deixando, fazendo concessões. Quando você perceber, aquela brasa apagou e você esfriou. Você não tem desejo de vir para a igreja, de amar a Deus, de servir a Deus, de fazer o que é certo. E aí eu estou tão distante de Deus que eu não sei nem que estágio eu poderia me classificar. Porque a brasa foi apagando. O desejo de lutar não houve persistência, perseverança. E aí se apagou. Irmãos, a Bíblia fala que eu não devo entristecer o Espírito Santo. E ela diz mais: nem apagar ele. É algo que eu devo pensar nessa noite.